A paz do Senhor, gente, bênção Paz do pura. Senhor. Pessoal. Nós estamos aqui agora em 3, chamamos um reforço, a Tati. Tava vacilando, aí a gente chamou ela pra cá aqui junto com a gente. É bênção de Deus essa mulher. Então, para começar, ela já vai fazer uma oração pra gente aqui. Amém. Pai, nós estamos felizes, Senhor, de estarmos sempre na Tua presença, Pai, podemos meditar na Sua palavra, Senhor, em comunhão, Pai, aprendemos um com os outros. Ó Deus, continua, Senhor, abrindo o nosso entendimento, Pai, para que cada vez que lermos a Sua palavra, Pai, possamos ter o nosso coração transformado, a nossa vida transformada, que mais pessoas também, ao virem esse vídeo, Senhor, também possam ser transformadas através da Sua palavra, Deus querido. É o que nós te pedimos, Pai, também te agradecemos pela liberdade que nós temos de ter a Sua palavra, de ter tantas Bíblias na nossa mão, por ter essa liberdade de estudarmos, Pai, a Tua palavra, ó Senhor. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. A gente vai continuar comentando essa trajetória do povo hebreu que saiu do Egito, agora está no deserto, caminhando, comendo, bebendo do que Deus tem provido no deserto. Deus está tirando o amargo da água, está trazendo o maná do céu, e eles ali reclamando, né? Nossa, mas lá no Egito a gente estava junto às panelas de carne. E é um detalhe interessante, né? Porque eles falam, a gente estava junto às panelas de carne lá no capítulo 16, no verso 3, mas não diz que eles comiam da carne, né? Eles estavam junto às panelas, mas daí Deus vem e entope eles de carne, onde a Tati até disse que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente está no deserto e fica pedindo, recebe um negócio e acha que é uma bênção e se entope disso, achando que isso é uma bênção, e às vezes não é a bênção, porque a bênção maior é a gente passar pelo deserto, né? E eles continuam andando, passando pelo deserto, e lá no capítulo 20 acontece algo maravilhoso. Algo maravilhoso, aonde Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos. Aquilo que vai direcionar esse povo, e eu ouso a falar que é aquilo que direciona a nossa vida até hoje. Direciona as leis, rege as leis do mundo até hoje, os 10 mandamentos. Eu queria já ouvir de vocês o que vocês acham, o que vocês têm para falar dessa trajetória até os 10 mandamentos, e sobre os 10 mandamentos, começando pelo Jeff. Inicialmente, frisar que Deus poderia ter compartilhado os 10 mandamentos, ou os mandamentos no geral, a sua lei, antes da jornada começar. Verdade. Né? Isso poderia ter acontecido. Deus poderia ter escolhido levar o povo dessa forma. Antes deles saírem do Egito, ou então no início da jornada, trazer-lhe os mandamentos. Mas ele aguarda, então, o povo desenvolveu um relacionamento com ele, e fica evidenciado o quanto esse relacionamento era falho e desigual. Quanto mais Deus era fiel com o povo, mais o povo era infiel com Deus. Nossa, então, alguma semelhança com o tempo de agora? Exatamente. Com o tempo presente. Então, o que acontece? Os 10 mandamentos, e a lei no geral, chega para tornar mais evidente esse aspecto. Para tornar mais evidente o quanto nós não conseguimos ser fiéis. Coisa que o povo, ele até poderia ter uma consciência, porque Moisés e a liderança em si os informava de que aquela postura estava equivocada. Errada, né? Mas eles, enquanto nação, precisavam ali então de um documento, um marco
enquanto nação que viria a se constituir, um marco que apontasse o caráter, apontasse a vontade de Deus para aquela nação e que, por sua vez, tivesse recompensas dentro dessa aliança feita. Recompensas, mas também punições. Recompensas, mas também punições. E a seriedade desse relacionamento. O povo não tinha entendido ainda que era sério aquilo. Que Deus, de Deus não se zomba. Nossa, é muito forte. Meu Deus. Né? Então, a lei, ela vem para apontar a nossa miserabilidade, para apontar a nossa desobediência e para apontar o nosso pecado. E o quanto nós precisamos de limite, né? Sim. Porque o homem sem limite, ele se perde, ele se destrói, né? Sim. Ele se destrói. E os mandamentos são isso, ele mostra o seu limite, né? E o tempo que eles ficaram lá no Egito, quantas coisas eles absorveram daquela cultura, né? Então, os mandamentos, ele vem apontar para eles quando fala que não terá outros deuses. Por que esses deuses? Porque quantos deuses eles não trouxeram? Porque depois você vê quando ele faz lá o bezerro de ouro, né? De onde surgiu essa ideia desse Deus? E engraçado que eles confundem a adoração deles, né? Até com a Deus mesmo. Sim. Eles estão tão confusos desse Deus, né? Porque eles viram lá no Egito. Então, acho que os mandamentos, ele vem para mostrar, em primeiro lugar, o que deve ser a nossa prioridade, né? Que é amar o Senhor e ser Deus de todo, né? Acima de tudo. Ele é, em primeiro lugar, amar o Deus acima de tudo. E depois as outras coisas. E o povo, para eles, amavam muito mais eles, né? Ele amava muito mais os prazeres, a satisfação, né? Até da alimentação, tudo que você vê. Primeiro, ele sempre pensava neles, né? Sempre pensava neles. Então, acho que o mandamento, ele vem para colocar esse limite, né? De você reconhecer quem você é e também para você deixar o Egito lá, né? O que passou, passou, fica lá. Não traz, porque às vezes a gente vem para Cristo com as bagagens, né? Trazendo para nossa vida de hoje, né? E às vezes até a gente, quando, que nem na nossa igreja, que a gente, né, na Assembleia, o Jeff da Assembleia, então ele sabe como funciona. Às vezes eu, uma pessoa, a gente nem conhece a pessoa direito, essa é a verdade. A gente fala, viu, senta aqui, né? Senta aqui com a gente. E já começa a fazer parte de tudo aqui com a gente e tal. Mas sem a gente ter esse tempo dessa caminhada no deserto. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas, né, gente? A gente tem que ter uma caminhada com uma pessoa, com um tempo de mesa, às vezes um discipulado, alguma coisa, para você perceber e para a pessoa perceber também através da Bíblia, dos estudos, tipo assim, o quanto de coisa que nós temos de lá, né, para tirar ainda. Então, acho que vem meio que os 10 mandamentos, ele, em primeiro lugar, eu acho que é para isso, para mostrar o limite do ser humano. Pessoal, você precisa de um limite. E eu acho interessante que ele mostra o limite e é muito legal assim como Deus é misericordioso. E ele fala, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Porque aqui no capítulo 20 ele fala isso. Ele entrega os 10 mandamentos. E lá no capítulo 32, do verso 4, quando Arão faz o bezerro, Arão faz um Deus. Sim. E ele já infringe uma lei. Não faça imagens, cultura, não faça imagens de outros deuses, não faça um Deus, não tenha um Deus além de Deus, além do Deus Todo-Poderoso, além do eu sou. Aí ele já infringe uma lei. Aí quando Moisés chega para ele e fala assim, quem é que deu essa ideia para vocês? De onde é que vocês tiraram isso? Onde é que estava esse bezerro? Daí ele fala, olha que absurdo, lá no 32, 24, ele fala assim, eu joguei o ouro do fogo e saiu o bezerro. Eu joguei. Gente, o ouro, ele significa santidade, purificação, pureza. Daí ele fala, eu peguei a pureza que tinha e joguei no fogo. E essa pureza se transformou num bezerro de ouro. Não fui eu que mexi com o burril, com
com a ferramenta, não fui eu que fiz isso, mas lá no capítulo 32, o verso 4, fala que ele que moldou, que ele que fez. Então, Mas... é engraçado a gente falar sobre isso, porque o que acontece? Você só quebra uma regra porque ela existe. É porque ela existe. Entendeu? Então, se não existisse lei, não existiria pecado. O que acontece é que a lei, quando Deus deu a lei, ele já sabia que o povo não ia cumprir. Sim. Aí que tá a graça de Deus. Aí que entra a graça. Porque pela lei ninguém pode ser salvo. Tudo é pela graça. Aí tá a graça. Aí tá a graça. Aí pra vocês que querem achar a graça no Antigo Testamento, tá aí a graça. Aí tá a graça. Então o que acontece? Ali Moisés, ele faz porque os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Moisés transita, a gente estava falando sobre paralelos, transita entre as 3 funções. Rei no sentido de ser líder de uma nação, de inclusive trazer uma legislação para essa nação. Que é isso que o rei faz, né? Isso. Aí tem o profeta, nem precisa nem falar ser, nada, né? Porque ele realmente transmite ali a vontade de Deus para o povo. E essa abordagem mais sacerdotal, que é essa questão assim, dele chegar para o povo, de que ele chegar para Deus e falar assim: eu sei que eles fizeram o bezerro de ouro, mas misericórdia. Misericórdia. Entendeu? Eu sei que eles pecadores. estão reclamando e falando isso, falando aquilo, falando da carne do Egito, mas misericórdia e tal. Então, assim. E lembrar quem era o povo, né? Pois Deus então, é assim, o povo que o Senhor tirou do Egito. Jesus é o que Jesus faz por nós o tempo todo, através do seu sacrifício na cruz. É verdade. Entendeu? Então, o sangue de Cristo é esse papel sacerdotal, cumpre esse papel do sacerdote de nos defender, né, interceder por nós diante do Pai, e assim nós podemos ser perdoados. Moisés fazia isso, e é muito legal a gente frisar esse papel, porque vamos voltar no comentário anterior, no vídeo anterior. Moisés havia falado para Deus, pro pai, que ele era pesado de palavras, pesado de língua, e que ele não conseguiria falar com o faraó e convencer o faraó a se compadecer do povo. Ele de fato chama o irmão dele porque ele se percebe como alguém que não é capaz de falar. Não vê essa capacidade de fazer o outro se compadecer. Só que, nesse momento, ele é levado incessantemente a fazer isso. A falar com o Senhor para que ele se compadeça. Não com o faraó. A interceder pelo povo. E aí isso, e a perdoar o povo, e a ter misericórdia com o povo. Então, de um jeito ou de outro, ele é levado a isso. Incrível. Ele não tem como fugir. Incrível. Nossa, é incrível mesmo. Porque não era capaz de faraó, mas fala com todo poderoso, né? Meu Deus, que lindo isso. Nunca tinha pensado sobre isso. E isso é legal, muito porque lindo. Aqui fica é só no deserto que isso acontece. Se Moisés não tivesse ido para o deserto e ficasse na área de conformidade dele, se Deus não tivesse levado ele para o deserto, ele ia continuar naquela posição dele. Não, eu não consigo falar, eu não sei falar. Mas Deus leva ele para o deserto e na caminhada você vai vendo essa pessoa, esse líder sendo moldado. Sim. Esse líder sendo moldado. Essa pessoa que no começo fala: não consigo nem conversar com o faraó, tem um problema com falar com pessoas. E depois, no meio do deserto, ele chega e fala assim: não, Deus, esse povo, gente, olha a autoridade. Esse povo é teu povo. Esse povo foi o Senhor que colocou no deserto. Foi o Senhor que... Não fui eu que trouxe, foi o Senhor que liberou do deserto. Então,
Então, Isso mesmo com seus defeitos, porque Moisés também Era tinha. um homem como, né? Então você pegar uma situação em que você tem tábuas da lei ali, você se vê numa situação que você se vê tão irritado a ponto de quebrar. Aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aqui. Os 10 mandamentos estão entregues aqui. Capítulo 20. Os 10 mandamentos são entregues. Mas as tábuas da lei são quebradas no capítulo 32, né? E essas leis dessas tábuas não tinham sido passadas para o povo ainda, porque Moisés tinha recebido de Deus, ele estava trazendo para o povo. Ao ver o pecado do povo, creio eu que se ele tivesse mostrado essas leis que está na tábua, o povo já estava em pecado e seria fulminado na hora. E ele quebra as tábuas ali, e num ato de desespero ali, ele quebra essas tábuas e dá um tempo de arrependimento para o povo, onde a tribo de Levi se levanta e se arrepende e acaba matando uma parte. É uma ordem, né? Uma parte da. Uma ordem para eles fazerem isso. Segue essa ordem, né? Qual é a lógica dessas tábuas da lei e dos 10 mandamentos antigos aqui? Os 10 mandamentos são diferentes dessa tábua das leis? Qual é a lógica dessas tábuas da lei no capítulo 32 que são quebradas, que eles não chegaram a ver o que estava escrito aqui, só Moisés viu, e depois ele refaz essas tábuas com a própria mão e Deus escreve nelas? Quer ver, ó? Sim. Deixa eu ver. Não, na verdade, Ou é uma cronologia? a questão das tábuas da lei, elas têm uma única simbologia muito específica, assim, que é o fato de que, porque tábuas, né, eram rochas, né? Uhum. Então aquilo lá trazia uma conotação de que realmente Deus havia escrito, certo? Então tinha um significado milagroso aquilo. Seria um memorial daquilo que Deus já havia falado? Sim. Era um significado mais monumental, mais de pedra de início. Pedra de esquina. Isso, pedra de início. De uma obra, certo? Instituição de algo, do que necessariamente a gente entender que tinha um significado maior. A questão inclusive, tudo que tinha numa tábua foi revelado da mesma forma. Tinha na outra versão. Porque não há nada da vontade de Deus, da lei de Deus para o homem, que não tenha sido revelado. Uhum. Sim. Certo? Então, assim, na verdade, qual é a quebra da tábua em si, a quebra, o ato da quebra, ele vai remeter só a ira, representa a ira de Deus, da mesma forma como Jesus chegou no templo e viu aquela venda horrível acontecendo e chegou derrubando tudo, entendeu? E fez um chicote e saiu expulsou os expulsando. mercadores. Então a ira de Deus ela foi demonstrada ali na pessoa de Moisés,